Olá, turma. Conforme a determinação da nossa unidade, a Anhanguera de Taguatinga Norte, nós vamos disponibilizar, né, aos alunos as videoaulas durante esse período aí, né, que nós não podemos ter aula presencial, e até que as coisas voltem à normalidade, a plataforma e as videoaulas vão ser aí os dois canais aí que vocês terão para acompanhar todo esse processo. E para a gente tirar as dúvidas, tem os fóruns e tem o e-mail lá na plataforma que vocês também podem entrar em contato com seus professores. Em relação às aulas que já foram dadas, eu disponibilizei as atividades, né, nas sessões e os slides que nós utilizamos aí nas aulas. Vocês podem fazer as atividades, né, para relembrar, revisar o que já foi dado. E hoje, nessa videoaula, nós iniciaremos aí a sessão 1.4, que trata dos vírus. Então, das características virais, a reprodução viral, os tipos de reprodução e também as patologias associadas aí à atividade viral. Vamos lá, então vamos iniciar. Em relação às características virais, nós podemos iniciar com uma questão de falar que os vírus demorou muito tempo. Em relação às características virais, primeiro nós temos que relembrar que eles são organismos acelulares. O que são organismos acelulares? Que tem ausência da unidade celular na sua formação. Então, por isso que eles não foram classificados em nenhum dos reinos que nós vimos, dos 5 reinos: reino monera, protista, fungo, animal e vegetal. Então, eles são estudados à parte. Por alguns autores, eles não são considerados seres vivos, por serem acelulares e não ter um metabolismo independente, né? Então, aí eles são classificados como partículas infecciosas, mas diverge, né? Essa concepção diverge de autor para autor. Então, aqui nós vamos, né, só citar que existe essa, né, divergência entre classificá-los como seres vivos ou não, mas vamos falar do que de fato compõe essa partícula viral ou ser vivo aí, diferente dos demais. Então, em relação à formação dos vírus, do que os vírus são constituídos? Eles são constituídos de proteínas, são constituídos de ácidos nucleicos, ou seja, DNA ou RNA, e são constituídos também de lipídios. Então, essa é a estrutura química viral. Antigamente, até 2000, ano de 2000, a gente considerava que existia vírus ou somente com DNA, fora os outros componentes, ou somente com RNA. Depois, em 2000, foi descoberto, né, um vírus chamado de citomegalovírus, né? Descobriu-se que nessa espécie, esse vírus ele tem contido na sua estrutura tanto DNA quanto RNA. Então, aquela ideia, né, que os livros da biologia, os professores da biologia falavam que o indivíduo só tinha DNA ou RNA e nunca os dois simultaneamente, caiu por terra, porque, né, já foi descoberta espécies, embora seja raro, que tenha os dois ácidos nucleicos aí simultaneamente. Outra característica importante que a gente tem que ressaltar dos vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Quer dizer que obrigatoriamente eles têm que parasitar uma célula viva para poder realizar as suas atividades metabólicas, porque ele não tem hialoplasma e nem ribossomos disponíveis para fazer a síntese de proteína. Então, eles necessitam parasitar uma célula viva para poder ativar aí o seu metabolismo. Então, por isso que eles levam, né, esse título de parasitas intracelulares aí obrigatórios. Outras características que nós poderíamos citar dos vírus é em relação aos fatores do ciclo de vida deles. Em relação ao tipo de material genético, nós já sabemos que ou tem DNA ou tem RNA, ou em algumas espécies raras tem RNA e DNA. Mas vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutivo, como um vírus se reproduz, como um vírus acomete uma célula, como é que é esse desenvolvimento metabólico quando ele está lá parasitando lá uma célula viva, como é que isso acontece.
Então, em relação à reprodução viral, nós vamos falar de dois tipos de reprodução especificamente, do vírus que ataca uma célula bacteriana, que é chamado de vírus bacteriófagos, e como é que é esse processo, né? Quando ele chega na célula, como é que é a funcionalidade disso dentro da célula. Primeira coisa que acontece é o vírus se fixar à bactéria, então a gente chama de processo de adesão ou absorção. Então, depois que ele adere lá, se fixa nessa membrana da bactéria, da célula bacteriana, ele vai injetar o DNA dele na bactéria. Então, ele transfere esse material genético para a bactéria. Depois que acontece isso, é o próximo passo aí do processo aí de reprodução. O vírus vai passar a assumir o comando da célula. E por que acontece isso? Porque vai acontecer a união do DNA viral ao material genético da bactéria, e com essa associação dos dois DNAs, o vírus vai assumir o comando do que essa célula vai produzir. E o que ela vai produzir? Vai produzir o que está lá na parte 4, a montagem de novos vírus. O vírus ele quer produzir novas partículas virais. E isso só é possível a partir aí desse processo. Então, o que vai acontecer? O vírus vai associar o DNA dele ao DNA da bactéria, vai assumir o comando dessa célula, vai produzir o que ele quer produzir, que são novas partículas virais, e a partir disso, pode acontecer, dependendo do tipo da espécie de vírus, pode acometer até a morte celular. Em uns casos causa danos, em outros casos pode acontecer a lise, a desintegração aí celular. Outra coisa que nós poderíamos citar dentro desse processo de reprodução é que essa reprodução viral ela é muito rápida, Então, essa reprodução viral é muito rápida, então é como também a reprodução bacteriana, acontece de maneira rápida. E por isso que rapidamente nós temos a formação lá de colônias de bactéria, que na produção viral é a mesma coisa, é um processo muito rápido. E outro exemplo que a gente poderia dar em relação a essa reprodução viral é o HIV. O HIV, como todos já sabem, é ele que vai acometer os indivíduos lá, que pode desenvolver problemas imunológicos, porque esse vírus ele tem uma afinidade com as células de defesa, então ele ataca as células de defesa do sangue. Então essas proteínas do HIV vão se associar a esses receptores que estão na célula de defesa do sangue. E o que vai acontecer? A partir dessa união das proteínas do HIV com as células de defesa, vai acontecer a cópia dos genes, através de um auxílio de uma enzima chamada de enzima transcriptase reversa, onde há a produção do DNA viral a partir do RNA. O que é uma enzima? É uma proteína especial, Essa aí especialmente está relacionada à reprodução aí viral. Depois que acontece isso, nós temos a replicação. O que é replicar? É você formar uma molécula igual, a que deu origem a ela. Então, a molécula de DNA vai se alojar ao núcleo da célula hospedeira, vai incorporar esse DNA ao DNA hospedeiro, e aí vai acontecer o processo que a gente chama de transcrição, que é a formação desse RNA mensageiro, que vai se ligar aos ribossomos lá disponíveis na célula e vai traduzir formando novas proteínas virais. Depois que isso acontece, eu posso ter aí a lise celular. O que é a lise celular? A célula vai se desintegrar, vai morrer, vai se degenerar, completando aí o ciclo. Então, esse ciclo se completa. Então, aqui eu dei um exemplo de um vírus composto de RNA, mas que através desse processo forma o DNA viral. Em relação às patologias, aqui eu botei uma tabelinha com algumas patologias. Claro que nós temos inúmeras doenças causadas pelos vírus, inclusive a que está assolando agora vários países, como pandemia,
causada aí pelo coronavírus, mas nós temos outras aqui que também nós temos que lembrar, né? Nós temos a pneumonia, lembrando que as pneumonias elas podem acontecer por problemas com bactérias e também com vírus, então a pneumonia não se dá somente por conta de ação viral, a forma de transmissão através de gotículas de saliva e não há vacina. A hepatite nós temos da hepatite A à hepatite E, então aqui nós temos, né, a vacina e a hepatite B, que a gente tome mais de uma dose. Nós temos também as herpes, que é uma doença que não tem vacina, que não tem cura, então quem é portador, né, do vírus da herpes, ele morre com o vírus da herpes. O que acontece é que nós temos aí um controle da doença, você melhorando a sua imunidade, os sintomas vão demorar mais a se expressar e você pode passar, quando tiver, né, eclodindo os sintomas, nas bolhas que se formam aí com as partículas virais, você passa uma pomadinha antiviral para reduzir e para secar essa bolinha. Então você tem um controle aí dos sintomas, mas quem nasceu com, desenvolve a herpes, nasceu não, que não é congênita, você pega a herpes, você morre com a herpes. E tem a herpes que é genital e tem a herpes simples, né? A simples, geralmente, os sintomas eclodem, né, na boca, em outras regiões da face, e a genital na região da genitália. A catapora. Catapora, nos anos 80, né, não existia vacina, então muitas crianças eram acometidas por catapora. Então hoje nós temos a vacina, então é uma doença controlada, erradicada. Então, dentro disso, a forma de se prevenir é tomar a vacina para que isso não aconteça. Então, o que acontece? Na maioria dos vírus, a própria célula hospedeira vai realizar um processo que a gente chama de fagocitose. O que é um processo de fagocitose? É quando a célula vai englobar partículas, né, que pode ser partículas sólidas, no caso vírus ou bactérias, para poder introduzir o vírus aí no seu interior. Então é uma maneira também, um processo que atua também no sistema de defesa aí do indivíduo. Vamos só ver aqui um exemplo do HIV, né, que a gente falou de estrutura viral, dos componentes químicos que formam aí esses vírus, mas vamos ver aqui um exemplo. Claro que isso é uma figura ilustrativa, mas aí nós podemos ver que o esquema do HIV tem lá as camadas de lipídio, que a gente chama de vírus envelopado, que tem essas camadas de lipídio, tem as proteínas de envelope, tem as proteínas mais externas e as mais internas, tem o RNA viral, porque aqui nós estamos falando de um vírus que é composto somente de RNA, como ácido nucleico, e temos as enzimas que aí atuam na questão da transcrição, como nós acabamos de falar. Então aí um esqueminha para a gente entender como é essa estrutura do HIV, né? Como é que é essa estrutura química desse vírus. Aí um exemplo, né, de sintomas que eclodiu aí na região da face desse indivíduo, a herpes forma, né, na sua forma de expressão da doença como sintoma, a formação dessas erupções aí cutâneas, essas bolhas, e dentro dessas bolhas é que tem as partículas virais. O que acontece? Quando você compra pomada para passar nessas bolinhas, se você não pega um cotonete para passar somente em cima da bolha e descarta e não passa em outras regiões, você evita a contaminação. Se você não fizer isso, espalhar o líquido, a secreção que sai da bolha, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com esse indivíduo aí, ó. Ele expandiu aí a contaminação por toda a região da face, porque ele não teve esse cuidado, né, de conter o foco aí dos sintomas da herpes. Então, ele deve ter eliminado aí essas secreções, esses fluidos, e contaminou aí as outras partes aí da face. Agora vamos falar de outra patologia, né, da hepatite. Aqui mostrando o vírus que causa a hepatite B, que eu falei que tem a vacina. Você toma, né, 3 doses, toma a primeira dose aí, depois você faz o reforço dessa dosagem, então já é uma hepatite que já está totalmente aí controlada. Em relação ao sarampo, que é outra patologia que
também causada por vírus. A forma de transmissão é através de gotículas da respiração. Então, tudo que se transmite, né, em termos virais através das gotículas da respiração são doenças altamente contagiosas, porque, né, se falar próximo da pessoa, você tossir próximo da pessoa, você passa, né, milhares de partículas virais, contaminando aí várias pessoas dentro do mesmo ambiente. Sintoma: febre muito alta, tosse intensa, as corizas, conjuntivite e também algumas placas avermelhadas aí na pele, né? Então tem essa expressão também dos sintomas também na pele. Em relação ao controle da doença, as medidas de profilaxia são agora vacinas, né? Que a vacina você toma no início da sua vida, 9 meses você toma a primeira dosagem, depois de 15 meses a segunda dose. Então é uma doença que hoje nós temos o controle, porque tem vacina, mas que nas décadas anteriores que não tinha vacina, né, muita criança foi acometida aí pela doença. Em relação à gripe, o que nós temos que entender da gripe? Primeiro, que existe vários vírus, várias espécies de vírus que causam vários tipos de gripe. Então, quando a gente toma a vacina, né, aquela vacina anual de prevenção da gripe, por que nós, mesmo assim, ficamos gripados? Porque aquela vacina, ela tem uma imunidade, você vai ficar imunizado para alguns desses vírus, não para todos. Então, o que é feito, né? Anualmente se verifica os tipos de vírus que estão em maior evidência na população para a produção aí de vacina para o próximo ano. Então, dentro disso que se muda, né, a composição da vacina aí anualmente. Então, por isso que você pode ficar gripado. Mas o que é melhor? Né, você ficar imunizado para alguns tipos ou para nenhum? Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente, né, não vai lá no posto de saúde tomar a vacina. Então, é importante tomar a vacina, principalmente, né, as pessoas que estão dentro do grupo de risco. Então, os demais também tem que tomar, porque não vai contaminar os que estão dentro do grupo de risco. Mas se preocupar e que se você está protegido por 4, 5 tipos de vírus, já é uma proteção assim considerável, né, dentro do universo que nós temos aí de vírus acometendo a população. Sintomas: febre, calafrio, suor excessivo, a tosse seca e dores articulares e musculares. Então, existe, né, algumas pessoas têm esses sintomas mais fortes, outros mais fracos, e depende de indivíduo para indivíduo, mas no geral esses sintomas se expressam, né, em relação à população. De 3 a 5 dias você pode ter uma fadiga excessiva, então a falta de energia, obviamente, parece que você foi triturado, né, moído, dor no corpo inteiro, uma moleza, irritação na garganta, cefaleia, que é dor de cabeça, e a obstrução aí nasal, né, o nariz vai ficar obstruído e você vai ter algumas dificuldades aí respiratórias. Em relação à prevenção, a melhor maneira da gente se proteger contra qualquer tipo de gripe, dessas que são mais comuns, primeiro a vacinação, porque você vai ficar imunizado para aqueles tipos mais frequentes daquele ano anterior à produção da vacina. Se não tem vacina, como é o tipo da gripe que nós estamos sendo acometidos agora, você evitar o contato com pessoas que estão, né, infectadas, em locais, ambiente fechado também, evitar, né, grande aglomeração de pessoas, falar próximo da pessoa, né, evitar sair em alguns lugares, o que nós estamos fazendo agora, né, evitando de ir para bares, para locais onde tem grande aglomeração de pessoas. Então, e as pessoas que estão contaminadas estão ficando de fato isoladas. Então, evitar esse contato direto com os doentes, né, aí uma das principais medidas aí para a gente evitar. Quando a gente pensa na pandemia que está tendo hoje, né, do coronavírus, o que nós temos que lembrar? Que se uma simples gripe que nós temos em casa, a gente contamina todo mundo que mora na mesma casa, imagine, né, esse coronavírus que tem sintomas muito mais agressivos para alguns grupos de risco e pode levar muitas pessoas aí a óbito. Então, a gente tem a dimensão do tanto que isso é grave, né, em relação ao que nós estamos passando.
Em relação à febre amarela, a febre amarela, ela é uma patologia também causada por vírus, só que existe um agente transmissor, que é o mosquito. Só que nós temos duas espécies de febre amarela. Uma que a gente chama de silvestre, que é causada por um mosquito que está dentro do ambiente silvestre. E nós temos a febre amarela, que é urbana, transmitida aí pelo Aedes. O que acontece com o Aedes? O Aedes é um ser vivo que se especializou. Ele fez o doutorado dele em transmissão de doença. O que é esse doutorado em transmissão de doença? Antes ele transmitia 2, 3 tipos de vírus. Agora ele transmite vários tipos de vírus que causam vários tipos de doença. Então ele, né, vai transmitir aí a febre amarela, vai transmitir aí a dengue, a chikungunya e outras patologias mais. Então ele se especializou. E nessa especialização que ele fez, ele, né, tem que ser contido. E como a gente pode conter? Evitando os focos de proliferação desse agente transmissor. Porque se a gente elimina esses focos de reprodução do Aedes, a gente também se previne que várias doenças que ele transmite sejam aí erradicadas, né, sejam controladas. Não sei se vocês sabem, mas nós também vivemos hoje uma epidemia de dengue, né, inclusive no DF. Então também é outra doença viral que nós temos que nos preocupar, né? A questão da higiene na nossa casa, nas proximidades da nossa rua. A população tem que fazer a sua parte, senão o governo sozinho não vai conseguir fazer o controle da doença. Em relação à febre amarela, ela já foi erradicada, é uma doença, né, controlada no Brasil. Existe a vacina, então antigamente a gente tomava vacina a cada 10 anos, né? Hoje se aprimorou aí a produção da vacina, então não é necessário que a gente fique a cada 10 anos tomando a vacina. E quais os principais sintomas da febre amarela? Febre, a febre alta, como o próprio nome da doença, né, traz o nome de febre, o nome do sintoma. O mal-estar, as dores de cabeça, que a gente chama de cefaleias, dores musculares muito fortes. Cansaço excessivo, né, a fadiga, vômito e diarreia. Então, em geral, o período que o indivíduo infectado passa para expressar os primeiros sintomas varia de 3 a 6 dias. Então, esse é o período de incubação do agente patogênico, do vírus que causa aí a febre amarela. Quais os danos que pode causar esse vírus no indivíduo? Primeiro, vai afetar o fígado, o que vai dar aí a produção, né, o aspecto amarelado, a pele, né, a gente fica como se estivesse mesmo doente. Pode afetar também o baço, os rins, o sistema linfático. Então, nessa condição pode levar aí o indivíduo a óbito, né, e afetar também aí a medula. Então, é uma doença que, né, tendo as suas complicações, o indivíduo pode vir a óbito. Em relação às medidas de profilaxia, já falei, né, tem que se vacinar. Se você for para uma área de risco, tem que tomar a vacina com 10 dias de antecedência para o seu corpo se adaptar, né, a essa vacina e começar a produzir aí os anticorpos de defesa para que você não seja acometido pela doença. Então, seu corpo precisa de um período de adaptação à vacina para que ela seja eficiente. Não adianta viajar na sexta e tomar a vacina na quinta, né? Tem que ser com uma antecedência. Em relação aos locais, né, onde se tem são locais epidêmicos, que tem o número de casos, né, dessa doença ainda em alguns lugares do mundo. As pessoas também usam proteção para que não seja picado pelo mosquito, então calças e camisas compridas, repelente, mosquiteiro e por aí vai, né? Então existe aí uma gama de proteção para não ser picado aí pelo mosquito. Em relação à doença, eu já falei que ela foi erradicada, mas que o mosquito ele se especializou e ele transmite, né, outras doenças. Então, agora vamos falar de outra patologia, gente, falar da poliomielite. A poliomielite hoje nós temos vacina, mas antes da vacina afetou, né, muitas crianças, afetou muitos indivíduos, causando paralisia e sequelas graves e até a morte. Então, como é que é transmitida aí a doença? O vírus ele pode ser eliminado aí na saliva e nas fezes das pessoas que estão contaminadas.
E a transmissão pode acontecer por meio de gotícula de saliva ou ingestão de água, alimentos contaminados por essas fezes das pessoas doentes. Então, quais são os sintomas? Primeiro, é uma doença que afeta o sistema nervoso e muscular e pode causar paralisia severa e levar a pessoa à morte. Então, a forma mais comum e mais frequente, né, quando essa doença não estava controlada, era a paralisia infantil. É por isso que nós ainda, né, lembramos de alguns casos de crianças ainda que hoje são adultos, mas que tiveram essa patologia na infância e até hoje tem as sequelas disso. Aí um exemplo de uma criança com deformidade óssea por conta aí desse vírus. Varíola. Outro tipo de patologia causada por vírus, também erradicada, também controlada, que na década de 50 matou milhares de pessoas, mas que hoje está totalmente controlada. Então, a forma de transmissão é gotícula de saliva e uso de objetos contaminados, né, com esses fluidos das pessoas doentes. E os sintomas, feridas grandes, né, e numerosas na pele, que deixam cicatriz, porque as lesões são profundas. Então, aqui nós vamos lembrar que existe vacina, então, né, hoje existe a maneira eficaz de prevenção. E aqui alguns exemplos aqui de lesões na pele causadas aí pelo vírus da varíola, né? Então, são lesões severas, sérias, que deixam cicatriz. Então, gente, vamos finalizar aqui nossa videoaula. Eu deixei essa atividade complementar para vocês, são apenas, né, essas questões. E vocês vão fazer essas atividades juntamente com as outras que já estão na plataforma e que vocês vão responder e vão montar como se fosse um portfólio para quando a gente retornar às atividades presenciais, né, a nossa rotina, eu vou avaliar todas essas atividades individualmente, né, para dar fazer uma avaliação aí dessas atividades que vocês fizeram de cada sessão que foi disponibilizada aí para vocês, ok? Muito obrigado, até breve.